Gente, boa tarde. Teremos que usar o microfone porque, como a gente combinou, todas as apresentações, todos os seminários dos colegas que gentilmente se ofereceram a vir participar com a gente, todas serão gravadas e depois serão disponibilizadas no site do PIEC, tá bom? Então, agradecer pela presença de vocês. Bem-vinda, professora Daisy. Hoje temos a alegria de, como o primeiro seminário, a professora Maria Elice de Bresinski Prestes, eu não errei. A professora Maria Elice, vocês tiveram acesso ao Lattes dela. Ela é uma referência na história da biologia no Brasil, tá? É uma pessoa muito querida e ela se aposentou do IB, né? Está aposentada, mas continua orientando e continua trabalhando no nosso programa. E eu pedi dessa vez a todos os colegas que a gente conhece a trajetória dele, mas que eles contassem um pouquinho da sua pessoa, o que que eles gostam de fazer, né? Porque além da universidade tem vida, né? Então, ela colocou para nós o seguinte: eu coloquei assim, a Maria Alice por ela mesma. Ela diz: minha paixão de vida no momento é passar 4 dias da semana na casa que construímos na área de Mata Atlântica da Associação Ecológica Vale dos Lagos. Não gravei isso, que inveja, que delícia, né? Cuidando da horta orgânica e da preservação da floresta, tá bom? Então, hoje, a professora Maria Alice vai apresentar esse tema instigante que é a preocupação de pesquisa dela hoje, teleologia na evolução animal, estrutura, função e agência. E o convite é que para que vocês façam suas anotações e no final a gente tenha uma pequena roda de diálogo, de conversa sobre a pesquisa, sobre o que a professora Maria Alice está fazendo nesse momento, tá bom? Então, muito bem-vinda e muitíssimo obrigada, professora Maria Alice. Obrigada a você, Maria Helena. Obrigada a todos por estarem aqui depois do chuvão que acabou de cair em São Paulo. Deixa eu só ver se eu consigo passar para a apresentação. Tá. Eita. Essa janela aqui não sai, vou tentar jogar ela para cá. E vamos ver se isso aqui agora muda. Também não. É. Para o projetor. Isso? Não, acho que tem que ser aqui mesmo. Bom, tudo bem. Eu gosto de ficar andando mesmo, assim eu tenho uma desculpa para ficar correndo para lá e para cá. É, Bom, gente, eu vou falar de um tema que tem muito a ver com a biologia, né? Tanto que eu estou mencionando aí no título, né? Evolução animal, mas na verdade a questão da teleologia, do modo como eu vou abordar aqui também, ela diz respeito a qualquer uma das ciências da natureza. Inclusive, a gente vai ver alguns exemplos da física, tá? Mais para frente. Eu venho me interessando mais por filosofia da biologia nos últimos anos, e aí não, e tenho uma antiga, velha paixão por Aristóteles, despertada pelas aulas que eu tive o privilégio de ter, né, com o professor Roberto de Andrade Martins, quando eu me formei em História da Ciência. A gente dizia que o Roberto já era um apaixonado, né, por Aristóteles, e ele transmitiu, sem dúvida, acabou transmitindo essa paixão para nós, seus estudantes. Desde então, eu tenho sempre Aristóteles como uma referência na minha pesquisa em História da Biologia. E vai ter tudo a ver com a aula de hoje, porque Aristóteles problematizou também essa questão. Uau, não está andando nem aqui. Não, agora nem aqui vai o slide. Será que aqui? Vamos é, nesta reunião.
Não tá, moça, não tá mais aí, né? Então, eu não sei porque... Ah, não, esse aqui é do Zoom. Claro, claro. E... Oi? Aí foi. Não. Foi? Você apertou e foi. Não sei o que Tá, você então apertou. acho que é força só. Tá, deixa eu ver. Ah, isso aí, é força no dedo. É, é. Bom, gente, desculpa aí os atrapalhos técnicos. Vamos lá, então. Aqui o roteirinho do que eu vou falar hoje. A Maria Helena mencionou pesquisa, né? Claro que tudo isso aqui tem um enorme interesse para pesquisa, tem pesquisas que estão se desdobrando daqui, mas a minha apresentação de hoje ela é muito mais uma apresentação didática, explanatória, né, de toda a temática, do que exatamente um resultado de pesquisa meu, como vocês vão ver, aliás. Eu vou falar, claro, rapidamente o que é a teleologia, aí eu vou mostrar como que a gente distingue os diferentes tipos de teleologia. E segundo, estudos tanto teóricos quanto empíricos, bem atuais, seja os que estão se desenvolvendo na filosofia da biologia, na educação em ciências e na psicologia cognitiva. Depois eu vou dizer como discernir entre esses diferentes tipos, quais são explicações teleológicas que aparecem nos livros didáticos e que a gente pode identificar como legítimas, como cientificamente aceitáveis ou não. E, finalmente, então, tentar fechar mostrando qual que é a importância disso tudo. Por que voltar a falar de teleologia no ensino de ciências, no ensino não só da biologia como está aí, mas de ciências como um todo? Então, vamos começar pelo primeiro item, né, o que é a teleologia. A definição é bem simples, bem conhecida, né? Teleologia, telos, fim, finalidade, propósito. Então, uma explicação teleológica é aquela explicação causal. É uma explicação causal, que refere a um propósito ou objetivo. Bem explícito assim, não tem grandes problemas. Deixa eu tirar esse desenho daqui. Uma outra forma de definir a teleologia consiste no uso de causas finais, é uma explicação causal. De que tipo? De causa final, para explicar os fenômenos. Atribui-se, né, o termo teleologia, eu mencionei há pouco, teleologia está lá no Aristóteles, estava nos gregos antes dele, né, nos pré-socráticos, mas o termo teleologia ele é bastante recente, ele aparentemente, né, até que surge um outro documento que mostra o contrário, ele foi cunhado pelo Christian Wolff, que foi um filósofo do século XVIII. Então, o termo teleologia é do século XVIII, 1728, numa obra escrita em latim, né, a Filosofia Racional sobre a Lógica. Ele dá esse nome para as causas finais, para as explicações de causas finais, teleologia. E é a partir daí que a gente começa a usar esse termo. O significado, considerando que ele... Ó, agora não vai. Ixi. Nem com força, nem com carinho mais. E eu bem que tentei ligar o meu computador, não consegui. Hum, eu posso, eu posso. Nossa, e agora? O que a gente faz? Posso ligar um outro? Pessoal, vai ser muito difícil. O computador velho simplesmente não, pai. Que viver? Se alguém quiser vir ver, olha. Ele tá bom. Agora eu saí da tela.
Aí, ele voltou. Voltou? É. Ele tinha dado uma travada. Só chegou perto. É o astral. A gente tem um computador instável aqui hoje, ele está meio nervoso, está mais nervoso do que a professora. Acho que foi a chuva que ele não gostou, mas vamos lá. Bem, enfim, então não tem muito segredo, né, em dizer o que é uma afirmação, uma explicação teleológica. É simples. A questão é, e que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, é que essa teleologia ela foi considerada como tendo sido banida da ciência, né? Especialmente no século XIX. Por exemplo, eu que estudo Darwin também já li muitos autores que dizem que o Darwin, uma das importâncias do trabalho de Darwin foi o fato dele ter banido a teleologia da teoria evolutiva. A gente tem autores da primeira metade do século XX, vários biólogos que falam que a teleologia, enfim, foi banida mesmo da ciência. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que não é bem assim e que considerar a teleologia como banida nos traz problemas. Tá? Então, vamos ver o que é, afinal de contas, essa teleologia. E, para fazer isso, vamos categorizar, vamos trabalhar com os diferentes tipos de afirmações teleológicas, através de alguns exemplos. Né? Eu estou me baseando, vou voltar aqui só porque eu esqueci de mencionar, essa primeira parte da apresentação é baseada nesse artigo que foi publicado por Costas Campurakis e mais dois autores, em que eles fazem um levantamento de expressões teleológicas em livros didáticos de biologia e de física, e aí eles que fizeram essa categorização e boa parte aqui da explanação que eu vou apresentar para vocês, tá? É tirado desse artigo. Então, exemplos para a gente pensar aí nas diferentes formas de afirmações teleológicas. Eu posso dizer assim: ela vai à livraria com o propósito de comprar um livro. Com o propósito de, então eu tenho uma ação, eu tenho uma causa, tenho um efeito, tenho a expressão, tenho uma afirmação teleológica. Outra, nós projetamos aviões com asas longas e motores potentes. Obrigada, Denise, melhorou bastante. E motores potentes para que eles possam voar. Outro exemplo, os animais possuem coração para bombear o sangue. Outro exemplo, os organismos mudam suas características a fim de se adaptarem ao ambiente. Outra, Deus criou a natureza para o usufruto do ser humano. Então, eu pergunto para vocês, quais dessas 5 afirmações aí, todas elas são teleológicas, todas elas têm a expressãozinha ali, que está em amarelo, mostrando essa finalidade, né? Quais delas são cientificamente válidas? São legítimas no âmbito científico? Ou quais não são? O que vocês acham? A 5 não é. E nem a 4. E nem a 4. A 3 é. A 2, vamos pensar sobre ela, né? Depende. Depende, vamos ver exatamente, já pegou o eixo. E a 1 é parecida com ela. Então é isso aí mesmo. Oi? Então vamos ver, eu pus esses exemplos todos aqui para vocês, agora ele resolveu disparar o computador. Para a gente trabalhar com uma por uma. Então, claro, a gente já começa pelas 5, vários de vocês já disseram, essa explicação teleológica, ela é teleológica, ela está atribuindo à agência como causa final Deus, uma divindade, e todos vocês já disseram rapidinho, essa não é científica.
A gente sabe, claro, né, explicações míticas ou religiosas, elas não fazem parte, elas são outro tipo de visão de mundo, outro tipo de explicação que não pertence ao âmbito da explicação científica. Se é melhor ou pior, não interessa para a gente, só interessa que não é científico. Então, a gente não pode usar essas afirmações em trabalhos que nós fazemos, por exemplo, já que estamos aqui todos trabalhando com ciências. Então, essa é tranquila, é bem fácil de identificar, mas outras nem tanto. Então, vamos voltar lá para a primeira e para a segunda. O que acontece com a primeira e a segunda? Vocês ficaram, né, com dúvida: será que é, será que não é? Bem, são duas afirmações teleológicas. Quem é o agente dessas ações que estão aí retratadas? Comprar um livro e voar, no caso do avião. Quem é o agente que está causando essas ações? Na primeira, ela, uma pessoa. Na segunda, nós, engenheiros, né, projetamos avião, ou seja, seres humanos. São afirmações teleológicas? São. Eu posso escrever isso num livro didático de ciências? Posso, porque eu não estou atribuindo essas ações a nenhum ser mítico e nenhum ser transcendental. Eu estou simplesmente falando sobre uma intenção humana. Nós, enquanto seres humanos, nós projetamos, né? Aí eu pus a palavra design. A gente faz projetos, a gente faz design de equipamentos, design de projeto de pesquisa, né? De método experimental, do que quer que seja. A gente constrói, a gente aplica. Então, se eu encontro uma frase cujo sujeito é o ser humano e essa frase está atribuindo uma finalidade para uma ação que ele está desempenhando, que diz respeito ao âmbito das ações humanas, tudo bem, são afirmações teleológicas legítimas. Claro que, né, aí vai de contexto, de livro didático, de âmbito de ciência, para saber se esse tipo de frase vai estar lá ou não. Então, o que a gente conclui daí, né? Conclui não, vou levar mais longe isso. Não só não há problema nessa frase teleológica, como mais. O que a psicologia cognitiva tem mostrado? Tem mostrado que o raciocínio teleológico, importante para, serve para, é inerente ao ser humano. As pesquisas mostram que esse tipo de raciocínio acontece em qualquer cultura. Não é decorrente da civilização ocidental europeia, não é decorrente do Oriente, mas é do ser humano. Há pesquisas que mostram que o raciocínio teleológico ocorre em todas as culturas, sejam populações tradicionais, sejam indígenas, seja os exemplos que eu já citei. Mais importante, a psicologia cognitiva tem mostrado que as crianças, quanto menores elas são, melhor aprendem teleologicamente. Não é por acaso que todo mundo que já conviveu com criança, sabe aqui daquela fase do por quê, por quê, por quê. Quando você pergunta por quê, quando você usa a interrogação por quê, você está perguntando para que serve, para qual finalidade, para qual fim, para qual propósito. Todo mundo conhece essa fase na vida das crianças. Bem, essa gente foi atrás disso e reconheceu que a explicação que fornece esse tipo de resposta é aquela que a criança apreende mais rapidamente. Então, é um tipo esse é um argumento, né, pedagógico decorrente aí de pesquisas em psicologia cognitiva. Claro, né, claro que a dúvida que surgiu é porque a gente sabe que muitas vezes, e daí esse outra vez é um alerta em relação às crianças, que assim como ela faz, como ela percebe, né, essa finalidade como algo importante para entender do que está se falando, muitas vezes ela transfere essa ação para fora do ambiente humano, para a natureza.
que é aquilo que a gente conhece bem como antropomorfização. Então, a abelhinha voa feliz, né? A abelhinha voa porque está feliz, né? É uma afirmação teleológica antropomorfizada. Claro que essa antropomorfização não é justificada, não tem fundamentação do ponto de vista que a gente está querendo mostrar aqui, né? Porque você está pondo na abelha uma ação consciente semelhante à do humano, que obviamente ela não tem, ou divina ou transcendental. Então, é preciso apenas tomar cuidado para que não se transforme numa explicação antropomorfizada. Então, e aqui eu já faço um parênteses para voltar àquela questão do Aristóteles, né? Então, vocês vejam, se é legítimo falar em termos teleológicos, se as crianças aprendem melhor em termos teleológicos, se a pergunta por quê é legítima, ao contrário do que o positivismo no século XIX, né, tirou o porquê e a gente só responde o que e como, né? A ciência, desde o positivismo, é isso. Você tem que falar o que é e como funciona, como age, onde, no máximo, né? Em que condições, controladas ou não, mas jamais se perguntar o porquê, porque o porquê invocaria uma resposta transcendental. É contra isso que eu estou falando aqui hoje. Não, não invoca. Não necessariamente. Pode ser transcendental? Pode. Eu preciso identificar. Pode ser antropomórfica? Pode. E eu tenho que identificar. Por quê? Porque eu identificando esses usos ilegítimos, eu consigo fazer valer os usos legítimos, que são bastante produtivos no ensino. E mais do que isso, eu evito que esses usos ilegítimos fiquem em meio a todos os outros, porque como a gente diz que não pode, a gente não toma, não para pensar na questão e passa batido, né? Bem, e com isso, claro, eu tenho que fazer o pontinho aqui com Aristóteles, né? A gente sabe que por muito tempo também se leu e se lê em muitos lugares que afirmações teleológicas são derivadas do tal do essencialismo aristotélico. Então, eu pus aí entre aspas, porque está errado, né? Não sou eu que digo isso, pus um sic do lado, dizer que o essencialismo, que Aristóteles tinha um pensamento essencialista, é um erro, porque quando se refere a esse essencialismo, na verdade não está se falando de Aristóteles, mas sim do Aristóteles que foi transformado pelos padres da igreja. E, mais especificamente, se quiser, do tomismo aristotélico. Aí sim, aí existe uma teleologia em que a finalidade em que existe um agente divino que projeta as coisas para o bem do homem, né? Além de tudo. E coloca o homem meio que a parte, né, do restante da natureza, como sendo aquele ser mais importante de todos. Tal. Bem, então, só para lembrar que isso não é Aristóteles, certamente a gente não está buscando esse tipo de afirmação teleológica, mas ela não é de Aristóteles, isso é do tomismo aristotélico, que é uma coisa bem diferente e que se desenvolveu muitos séculos depois do próprio Aristóteles. Então, isso é fake news, né, gente? Não dá para acreditar mais. A explicação. E aqui eu vou para. Bom, acho que está errada a frase, né? Eu só ia dizer enxuga as lágrimas, Aristóteles, né? Porque, enfim, não é problema dele, foi atribuído a ele uma coisa que ele jamais afirmou, uma teleologia transcendental ou divina. Vamos então para a nossa terceira frase, que vocês também rapidamente aqui já disseram. Essa é teleológica e, sem dúvidas, né? Vocês acharam que era uma explicação que acontece na ciência. Os animais possuem coração para bombear o sangue. De fato, qual que é a causa aí? É a fisiologia, né? É a ligação, é a relação entre estrutura e função, que, por sinal, é como Aristóteles descrevia os seres vivos. O coração tem toda uma estrutura adequada ou casada
com a função que ele desempenha. Então, se eu vou falar da estrutura, eu não posso não falar da função. Se eu falo da função, eu não posso desatrelar da estrutura, no ser vivo, segundo Aristóteles. Então, essa é uma explicação absolutamente legítima, ela faz a relação, ela explica a presença de um órgão em termos de sua função no organismo, explica que algo existe por causa daquilo que faz, ou seja, que esse algo existe para fazer tal coisa. Assim, é legítimo usar essa explicação em sala de aula, é uma explicação teleológica considerada cientificamente legítima. Tudo bem? Parece que eu estou aqui repetindo, mas é que vamos lembrar de novo, né? Não sei quantos de vocês aqui ainda têm lembrança, ou até talvez testemunhem ainda hoje, né? Afirmações do tipo: ah, você fez uma afirmação teleológica, não pode. Não pode dizer. Tem gente que diz que não pode dizer que os animais, que o coração serve para bombear o sangue. Ah, porque isso é teleológico. O que eu estou defendendo é o oposto. Não só pode, como deve. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação extra, não estou falando de uma teleologia externa, e o modo de eu entender essa relação estrutura e função é essa. Bem, vamos ver mais uma daquelas frases originais. Os organismos mudam suas características a fim de se adaptarem ao ambiente, a fim de. Aqui também é legítimo, também é uma explicação bastante corriqueira para quem faz biologia. O professor de biologia não tem como fugir desse tipo de frase. Ele poderia fazer uma frase não teleológica, uma explicação não teleológica. Pode, desde que ele dê uma volta imensa. Ele tem que construir numa série de outros aforismas para poder chegar construir sem usar o para, ou importante para. E isso a gente sabe que não funciona, nem em sala de aula, nem em livro didático. Então, qual que é o problema de usar uma afirmação teleológica? Tudo bem? Essa aqui, ela, diferente da a outra anterior, era uma teleologia da função, né? Essa aqui é do comportamento, né? Então, o que esses autores vão propor? Ah, desculpa, nossa, eu tô. Olha, pois é. Eu mal li a frase inteira, né, gente? Claro que essa frase aqui tem problema, desculpa, vamos voltar aqui só para a frase. Qual que é o problema dela? Os organismos mudam suas características a fim de se adaptarem ao ambiente. Vocês mesmos viram, esta é uma frase com problema, porque a relação de causalidade está errada. O organismo não muda conscientemente para se adaptar ao ambiente, nem consciente, nem inconscientemente, né? Mas, ao contrário, é porque o ambiente muda que aqueles que são mais adaptados sobrevivem ou não. Ou seja, para quem conhece um pouquinho de teoria evolutiva, sabe que esta frase ela está errada, porque é conceitualmente errada, do ponto de vista de teoria evolutiva. Do jeito que ela está, ela seria uma explicação que é mais condizente com qual outra teoria evolutiva? Com a do Lamarck, né? Sem dúvida. Para o Lamarck, o organismo tinha essa agência que o fazia mudar para responder bem a uma condição ambiental. O Darwin, quando lê Lamarck, ele vai basicamente dizer a minha teoria é muito diferente da do Lamarck, principalmente por isso, porque ele não vai aceitar essa agência no organismo, mas sim que a modificação vem por conta de uma mudança ambiental. Aqui é um outro exemplo só, né, de um coelhinho bonitinho, né? O coelho pode correr e se esconder para evitar um predador. Então vejam aqui quem que é o agente? É o coelho. Ele corre conscientemente, instintivamente, não sei, deixa o pessoal da área aí descobrir quanto de mente consciente ou não tem o coelho, mas a gente sabe que ele faz isso ativamente, por vontade própria. Então, ele é o agente que sai em rota de fuga. É legítimo? Claro.
Então, aqui eu já tenho uma outra modalidade de explicação teleológica, que é a do comportamento. Então, o que a gente sabe, resumindo, né? A gente sabe hoje que as explicações teleológicas perpassam as diferentes culturas, em diferentes idades, e isso parece ser cada vez mais, né? Se aceita que é porque, de fato, é um viés do nosso equipamento cognitivo, da nossa mente, da mente humana, né? O viés teleológico. Há diferentes tipos de explicações teleológicas que variam conforme o seu embasamento. As explicações teleológicas baseadas em planejamento ou intencionalidade de entes não conscientes ou outros relatos antropomórficos são ilegítimas nas ciências da natureza. E sabemos também que na biologia, se esses dois tipos são ilegítimos, existem pelo menos 4 tipos de explicações teleológicas totalmente legítimas. A da função fisiológica, a função molecular, e em biologia molecular eu também posso usar explicações teleológicas, o gene acende ou apaga, né? Que hoje a gente sabe que liga, desliga, para tal coisa. Isso é uma explicação legítima, né? Adaptação e, desde que por seleção natural, e comportamento animal. Tudo bem? Então, com isso, vamos passar rapidamente aqui a pesquisa que aqueles autores fizeram. Então, com base nesse quadro teórico, né, eles categorizaram essas 4 afirmações teleológicas que são ok, e identificaram bem o que não é legítimo, o que não é científico, e foram para os livros didáticos. Como é que eles fizeram isso? Selecionaram lá 6 textos, né? 3 de biologia, 3 de física e 2 de ciências do ensino fundamental. Esses livros são usados, os autores são suíços, então a gente imagina que sejam livros usados na Suíça, livros bastante consagrados, enfim, né, distribuídos. Eu falo isso porque eles não disseram no artigo, não está o lugar onde em que usam os livros. Eu não conhecia os autores também desses livros de biologia, então deve ser uma coisa mais, enfim, europeia. Eles pegaram esses livros, conseguiram obter, junto às editoras de cada uma delas, uma versão digital para poder submeter a um aplicativo, né, que é esse software aí, Anticons, Corpus Analysis, e para buscar as palavras-chave. Então, imagina pegar, né, 8 livros didáticos desse e procurar essas palavrinhas em todos eles. É só com um aplicativo mesmo para esse volume de pesquisa. A gente pode fazer isso, claro, em estudos de casos menores, né? Como, aliás, tem um estudante meu que está fazendo com o Darwin. Então, pega um livro do Darwin e procura esses termos lá. Aí dá para fazer manualmente. Mas nessa escala tem que ter o aplicativo, quais as palavras que eles puseram, todas aí em inglês, né? Naturalmente, fiz aqui a relação para vocês de como a gente as considera em português, que não é tão simples, porque, enfim, tem algumas que têm mais de uma possibilidade de tradução. Mas estão aí, se a gente quiser procurar nos nossos materiais. E aí, só para mostrar para vocês, como exemplo, olha só. Então, o senso comum hoje é de que teleologia não deve fazer parte da biologia, não deve fazer parte da física. E eles foram buscar esses termos nos livros didáticos. Olha só o que eles encontraram nos livros de biologia, nas 3 coleções analisadas. Nada mais, nada menos do que um grande número de explicações teleológicas. Desse número total, né, que está aqui e ali está separado pelo tipo de frase, mas para a gente não interessa, né, tanto, são todas teleológicas, vocês vejam que são 250, 60, quase 300 ocorrências nos livros de biologia. Dessas 300 ocorrências, a maior parte eles consideraram dentro daqueles 4 tipos, legítimas.
Mas, vejam bem, eles encontraram 4 ilegítimas. Explicação teleológica ilegítima num livro de biologia é grave, né? Então, vocês vejam, se a gente não para prestar atenção para a teleologia e identificar esses tipos, passaram as 300, mas foram 4 junto que o estudante não tá percebendo, que o professor não está percebendo e que acabam passando a ideia de um agente divino ou transcendental. Naturalmente, como a busca é por aquelas palavras que, para, né, tem muitos casos em que elas ocorrem que foram descartadas como não sendo teleológicas, o termo está lá, mas não tem uma relação de causa, ou que não dá para determinar, enfim, cai fora da amostra. Então, o que importa é a gente ver que existe um número significativo de explicações ilegítimas em livros de biologia. E os autores mostram exemplos dessas explicações tiradas desses livros, agora não é mais frase inventada, mas tirada de fato de livro de biologia, eu traduzi aqui para vocês. Então, a primeira, a espécie X pode mudar o ambiente para que se torne mais adequado para a espécie Z. A espécie X muda o ambiente para que esse ambiente fique mais adequado para outra espécie. Claro, a gente sabe, primeiro, não é seleção natural, então tem um erro conceitual aí de evolução mesmo. E qual que é o outro problema? A espécie está se dando uma intencionalidade que não é ao humano, é uma intencionalidade à espécie, não sei se é uma planta, se é um animal, e que a gente sabe que não tem intencionalidade, é só a humana, certo? Ou né, a gente pode falar de instinto em algumas espécies, né, em comportamento instintivo, mas a intencionalidade, como está aqui, é só humana. Então, essa frase é completamente inaceitável num livro de biologia. Outra que eles encontraram, biologia molecular, o crossing over, processo pelo qual uma cromátide se rompe durante a meiose e se junta à cromátide do seu cromossomo homólogo para que seus alélos sejam trocados. Desculpa o biologês aí, para quem não é da biologia, não sei quantos aqui, mas, enfim, outra vez você está explicando um processo de divisão celular, oi? E dando uma intenção às cromátides. Essa frase, claro que ela não é aceitável. Eu poderia dizer que as cromátides se separam para que haja uma redução cromossômica lá na frente, mas eu não posso dizer que ela faz isso, se junta para que seus alelos sejam trocados, né? Intencionalidade de novo. Mais um exemplo: para obter descendentes brancos, o progenitor verde deve fornecer um alelo recessivo para que um duplo recessivo possa ocorrer na prole. Então, esse progenitor verde faz isso de modo intencional, essa frase dá a entender. Então, essa intencionalidade jogada num organismo que não seja o humano, ela está sem fundamentação. E, claro, coisas mais graves como essa última, né? As válvulas do sistema cardiovascular são projetadas de modo que se abram sempre. Alguém projetou. Então, esse alguém projetou já não é nem mais o ser humano, certo? Porque até onde eu sei, nenhum biólogo diz que um homem ou uma mulher projetaram uma válvula no corpo de ser vivo. Quem é que projeta assim? Deus, né? Então, essa aqui é uma afirmação teleológica que está fazendo recurso a um agente, no mínimo metafísico, né? Religioso. Então, igualmente ilegítimo no âmbito da biologia. Nesse outro slide, eu só queria mostrar, enfim, os autores também, a pesquisa deles é bem extensa, eles vão classificando entre aquelas legítimas, quantas são relacionadas a uma intenção humana, que tudo bem, e poderia ser qualquer linha ali, né? Eu só chamei o SOLDET porque é o que tem um número maior. Uma explicação de função fisiológica, de função molecular e de comportamento animal.
e de adaptação, né? Desde que por seleção natural. Então, essa classificação eles fazem. Aqui, não, naturalmente, nem traduzi, mas só para vocês verem que eles fazem o mesmo estudo com aqueles livros de física e também localizam, né, uma grande quantidade de afirmações. Não, aqui, desculpa, aqui ainda é biologia. Ah, mas é com outro termo, in order to. Então, não é, também não. Enfim, só vai aumentando aqui os exemplos, né, para vocês. Não vou ler tudo isso, que já deu para tomar uma. Aqui que começa os de física. Analisando os livros de física, eles também encontraram explicações teleológicas em número considerável. Alguém poderia dizer, ah, não, mas na física não ia ter nenhuma. Tem, né? Muitas delas legítimas, mas também encontraram 8 ilegítimas, mais do que nos livros de biologia. Né? Isso é meio preocupante, né? É meio assustador. E 8 só para aquele termo, né? Não é a tabela inteira deles. E aqui estão os exemplos dessas explicações, no caso, como é física, que eu considero um pouquinho de menor importância, eu não traduzi para vocês, desculpem. Fica aí a relação para vocês verem depois, tá? Mas tem várias frases, não sei se vocês querem pegar uma aqui, se conseguem ler, daí quem que é da física aqui? Você quer tentar ler uma dessas? Qual delas ali? Pega uma legítima primeira, isso, boa. Essa é legítima. Tem o L e o I, ó. Ilegítimas são as 3 últimas. Lê uma ilegítima, que eu acho que é mais legal como exemplo. Vamos ver se a gente. Tá, deixa eu dar o microfone para você, porque senão o pessoal de casa não escuta. Vocês me ajudam a traduzir aí, gente. Um gás expande com com o aumento da temperatura para para manter a temperatura constante. Então, pressão constante, desculpa. Então, ele aumenta a temperatura para manter a pressão constante. Qual é o problema dessa? Por que essa está sendo considerada ilegítima? Está dando intenção. Que o gás tem a intenção de continuar ali com a temperatura para manter a pressão constante. Ou seja, está antropomorfizando, né, gente, o gás. Livro de física, tá certo? É fácil de corrigir essa frase e corrigir essa noção que pode ficar subliminar, né? Você vai lendo e vai repetindo, e daí você acha que todas elas são iguais. Não, elas não são iguais. Tem uma que você está dando um passo ao qual você não se é permitido, né? E outras não. Quer traduzir mais uma? Quem quer traduzir? Só outro exemplo da física? Vai você que já está com coragem. E aí, vocês querem qual? A última. No contexto de um objeto girando, para ter uma força resultante mirando para o centro, a força de fricção deve aumentar. Então, essa eu não entendi. Então, é a mesma questão da intencionalidade, né? A fim de ter uma força resultante em direção ao centro, a, a força friccional precisa aumentar. Exatamente, né? Como se a força, ela tem que aumentar. Ela tem que ter esse desejo de aumentar, ela tem que ter essa intenção de aumentar. Vocês vejam que é sutil, gente, mas eu estou transmitindo a ideia de que esses entes possuem intenção. E intenção, desejo, a gente só aceita, pelo menos por enquanto, para ser humano, né? É claro que hoje estudos, né, com animais superiores, que a gente tem essa, né, todo o estudo sobre a mente, né, em diversos organismos, tudo isso a gente pode rever brevemente, mas é o que vale, né? Bom, então, dados esses exemplos, né, espero que tenha sido o suficiente, eu vou agora mostrar, enfim, por que a gente está falando disso, né? Então, o que significa retomar a importância das explicações teleológicas? Bem, em primeiro lugar, porque elas são usadas.
né? Não adianta você dizer assim, ah, você usou uma explicação teleológica, não pode. O professor usa em sala de aula, o estudante usa quando explica, a criança usa quando ela quer explicar alguma coisa que ela viu na natureza. A pergunta do porquê, ela é tão importante quanto de o que e o como. Por quê? Porque dá a função. Ela está na fala de todo mundo, ela está nos livros didáticos. Se eu não presto atenção para ela, os livros didáticos vão fazer essa mistura que a gente viu aí. E aí sim é que não dá. Além disso, elas são explicitamente defendidas, e não é por filósofo, nem por educador de ciência, é por biólogos mesmo, e não faz pouco tempo. Faz bastante tempo, por exemplo, lá, ó, só que a data aqui saiu de lado, é 1960 e qualquer coisa, que eu não lembro, mas é 64, 68. O Nico Tinbergen, que é um etólogo importante, né, da biologia, escreveu nesse artigo essa defesa, do que seria uma explicação. Claro que o objetivo dele não é fazer a defesa, mas olha o que o Nico Tinbergen diz sobre o que é uma explicação em etologia. Etologia, para quem não é da área, né, a ciência do comportamento dos animais. Então, é o exemplo que ele dá. Ora, qualquer estudioso de comportamento vai responder a pergunta: por que ou para que algumas espécies de pássaros cantam na primavera em diferentes níveis? Ele pode responder em nível de fisiologia e dizer porque o aumento da duração da fase clara do dia desencadeia mudanças nos níveis hormonais e isso faz com que o pássaro cante. Ora, legítimo, é uma explicação em biologia. Também pode responder o porquê com base em comportamento, né? A ave canta, o pássaro canta porque atrai parceiras ao acasalamento. Pode responder com base na adaptação por seleção natural, porque tal comportamento foi selecionado em seus ancestrais, pois aumentava a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos que cantavam. E pode ainda responder em termos de desenvolvimento individual, de ontogenia, né? Isso aqui é uma classificação que eu estou pondo aqui em termos de. Então, estou buscando aqui uma forma de descrever o que é esse quarto exemplo de explicação que o Nico Tinbergen deu, que é as aves cantam porque aprenderam os cantos de seus pais, vizinhos, ou porque simplesmente estão manifestando um instinto, né? Ou aprenderam, ou estão desenvolvendo seu instinto. Então, outra vez, não deixa de ser comportamento, mas que mostra mais também a possibilidade do desenvolvimento do indivíduo, se foi por aprendizagem, por um pouquinho de aprendizagem. Então, vejam, é um biólogo lá dos anos 60, no momento que todo mundo dizia que teleologia tinha que ser banida da biologia, ele está dizendo, olha, se banir a teleologia da biologia, a ciência do comportamento dos animais acaba, porque as explicações são essas, e elas são todas teleológicas. Oi? Ah, então, perfeito, bacana teu exemplo. Ela está dando um exemplo aqui, vou repetir no microfone. Que uma frase teleológica ali seria: o pássaro canta porque ele acha bonito. Aí, claro que não é legítimo, ou porque ele se sente feliz. Ele canta porque está feliz, porque o canto é bonito. Porque quando eu faço isso, eu estou antropomorfizando, eu estou pondo uma intencionalidade que é humana, não é do pássaro. A criança faz isso. Então, se o professor não faz a distinção entre os tipos de teleologia, ele mistura tudo no mesmo, né, caldeirão. Então, é importante justamente para perceber onde que está entrando um agente externo, a palavrinha chave, ou mágica, aí no caso, é sempre perceber se você está colocando num agente externo ou não. Se for no próprio agente, ainda né,
é menos problemática, porque é essa tradição, inclusive, dessa teleologia interna que a filosofia da biologia segue, né? Então, uma terceira razão aí é essa, né? Ela está amplamente incorporada na atual filosofia da biologia. Eu falo atual, assim, com destaque, porque a gente sabe que a filosofia da ciência vem lá do século XIX, que ela expandiu-se muito no século XX, e ela sempre foi muito proeminente em função da física, e que é de meados do século XX para cá que se começou a pensar cada vez mais a especificidade do vivo, houve todo um movimento de não, as explicações da física, né, a filosofia da física não serve para a biologia, e de fato, dos anos 80 ou 70 para cá, de fato se constituiu um novo campo de conhecimento chamado filosofia da biologia, para tratar justamente da questão específica do ser vivo. E esse campo de conhecimento tem sociedade científica, tem periódicos científicos, tem linguagem técnica própria, enfim, já é uma área constituída. Eu nem falo mais que é emergente. Sem dúvida, é muito pouco conhecida aqui no Brasil, né? Mas é uma área que já vem se desenvolvendo desde os anos 70. E aqui estão alguns exemplos, né? Então, só para mostrar para vocês, eu estou falando em obras bastante atuais. Então, vejam o título desse livro, que é da esquerda aqui, que é de 2023. Evolução sobre o propósito, né? Sobre o propósito. Teleonomia em sistemas vivos. Sistemas vivos. Aqui já acendem algumas luzes. Eu não estou falando mais de uma biologia mecanicista, eu estou falando de uma biologia de sistemas, e estou falando da teleonomia nesses sistemas. Para quem conhece o Ernest Mayr, né, que é um biólogo evolutivo, que no fim da vida publicou um livro de história da biologia, depois livros de filosofia da biologia, o Ernest Mayr é quem defendia, ele, outro biólogo, reconhecendo teleologia nos animais, ele fez uma distinção, ele disse assim, olha, tá, a verdade, a teleologia está errada. E aí ele estava entendendo aquela teleologia que está apelando para um ente externo, transcendental, divino. Mas, ele dizia, existe uma teleologia interna dos organismos, não tem como não reconhecer. E aí, como a briga era muito grande, ele achou melhor dar um novo nome para essa interna, e ele chamou de teleonomia. Ele disse, existe uma situação em que a teleologia é legítima, e essa situação ele caracteriza e nomeia como teleonomia. Então, desde que esse livro, né, essa proposta do Mayr se difundiu, tem biólogos que dizem, não, mas existe teleonomia. Vejam que tem um livro aqui de 2023 que está seguindo esse conselho, digamos, essa alternativa, né, de mudar o nome para não se confundir. Eu, particularmente, eu não gosto dessa opção. Eu prefiro chamar de teleologia mesmo, porque é teleologia, ou melhor, é causa final, como Aristóteles descreveu, enfim, sei lá, né? Se no século XVIII apareceu o termo teleologia, quem sabe surgiu teleonomia no século XX, tudo bem, né? Não sei, mas eu não gosto. Eu prefiro ir direto ao ponto e tratar da teleologia mesmo, e é o que aparece em várias outras obras. De qualquer forma, independente aqui do gosto pelo termo, né, é um livro com muitos autores, e um deles, bastante importante, é esse Denis Noble, que tem um vídeo fantástico no YouTube, né, que deixo aí a referência para vocês, se quiserem ouvir. E o livro, já na primeira página, coloca isso, né, gente? Hoje é amplamente aceito que os sistemas vivos exibem uma teleologia interna ou teleonomia. Tá? Obra bem recente. Aqui do lado direito, um outro exemplo, que é bem interessante, essa obra, comeu a data aqui também, mas se não for 2023, é 2024, Biologia Evolutiva, reflexões contemporâneas e históricas sobre o núcleo teórico, né? Algo assim. Esses três textos aqui, esses três capítulos,
3 desse livro, o livro todo ele é bem interessante porque ele é sempre em termos de controvérsia. É chamado um autor que defende um ponto de vista e chamado um outro autor que discorda, e aí dá-se direito ao primeiro lá fazer uma réplica. Então, é isso que acontece aqui. Esse David Haig faz uma série de objeções à teleologia. Alejandro Fábregas Terreda e Han Bedke se contrapõem, contam, inclusive, bastante da história de como se fabricou essa ideia de que a teleologia devia ser banida da ciência. Então, se contrapõe ao autor e aí ele tem direito a uma resposta. Então, é interessante para vocês verem que eu estou aqui apresentando, estou trazendo a minha posição, sou super favorável a que se discuta, sou super favorável ao uso do termo, mas não é consenso, né? A gente tem aí, a questão ainda está, né, pululando. Esse é um exemplo. Por outro lado, se a gente abre os livros da tal filosofia da biologia, dos últimos, agora já 40, 50 anos, a gente vai encontrar muita coisa de teleologia em todos eles. Esses autores não se negam a discutir teleologia, esses autores não afirmam que a teleologia foi banida da ciência ou deve ser banida da ciência. Não são livros voltados para a área educacional, são de filosofia, mas em todos eles você vai encontrar a teleologia fazendo parte das questões filosóficas importantes, e especialmente quando se relaciona aos seres vivos. Então, alguns exemplos aí, o Bob Richards, que é um historiador da biologia, vocês vejam, 89, um livro de 88, de uma outra filósofa da biologia bem importante, historiadora e filósofa, que é Elizabeth Lloyd. O Werner Calebo, que também faleceu já faz uns anos, era da Sociedade Internacional de Filosofia e História da Biologia. Este simpático risonho aqui, James Lennox, que é um especialista em Aristóteles, em estudos clássicos, e é um dos grandes defensores, não só da biologia e da filosofia de Aristóteles, como da própria teleologia. Então, quando você vê o nome dele, ele vai estar sempre com a bandeira, né, de se trazer a teleologia para a discussão. Um outro autor, que também está comido aqui no slide, é o Elliot Sober, é um filósofo da biologia bem atual, bastante importante, assim, de bastante renome. Ele vai defender uma posição, claro que quando a gente compara esses autores, aí, no âmbito da filosofia há muita divergência entre eles, mas o ponto comum é que está todo mundo falando de teleologia, que isso de dizer que ela não faz parte da ciência foi uma bobagem positivista que vingou por umas décadas e que a gente tem que virar essa página. Outros exemplos, olha, trouxe muitos aqui, né? Mas para trazer livros novos para vocês. Filosofia da Biologia, um episódio histórico da Marjorie Green, que é uma autora bastante importante da área, com o David Dippel, que é hoje talvez um dos filósofos da biologia mais fora da casinha, está com propostas muito inovadoras. Não tem um capítulo sobre teleologia nesse livro, mas o termo aparece 77 vezes ao longo do texto. Então, dá para ver que ele é um tema recorrente, naturalmente. Eu li parte do livro, não li ele todo, mas li bons capítulos dele. Em nenhum se faz qualquer tipo de crítica à teleologia. O Filosofia da Biologia, vocês vejam, Companion, né? Então, no espírito de publicação de Companion, que procura com que cada capítulo traga um apanhado, né, um estado da arte, daquele tema que está ali, tem um capítulo inteiro dedicado à teleologia. A mesma coisa no Companion, agora no Handbook, mas da Oxford, né, Oxford Handbook of Philosophy of Biology, um capítulo inteiro para teleologia. Uma antologia da filosofia da biologia, outra vez, não é um capítulo com o nome, mas que o Robert Cummings, que é outro filósofo da biologia tão importante quanto o Sober, né, que eu mencionei há pouco, ele vai discutir o que ele chama de neoteleologia, justamente para
se distanciar, não só né, de uma teleologia indevida, mas principalmente porque ele vai romper um pouco com a tradição kantiana e vai propor mesmo uma outra metafísica aí. Um livro que é bem importante da filosofia da biologia, que é um companion para educadores, então neste que é editado pelo Costas Campurax também, esse é um livro grosso, com, não sei, uns 30 capítulos, e cada um deles escrito por um especialista, mas escrito para professores, escrito para educadores, então não é um texto de filosofia denso, tal, mais difícil como os demais. É um livro extremamente útil. A gente tem lido vários capítulos no grupo de pesquisa, ele tem ajudado bastante. Bem, nesse livro tem o capítulo do Lennox com o Campurax, falando justamente da teleologia. Não precisamos ficar só nos exemplos estrangeiros, né? Quero lembrar a saudosa, né, querida Ana Carolina Regner, cuja tese de doutorado foi sobre a teleologia em Darwin, né? A Ana Carolina deixou muitos livros sobre Darwin, mas a tese de doutorado dela era a teleologia de Darwin. Então, também, ao contrário de autores que ficaram dizendo aí que Darwin enterrou a teleologia ou algo do gênero. E o meu colega lá do IB, o João Cortese, que publicou também um capítulo que ele discute teleologia nesse livro que eu editei sobre a evolução no Origem das Espécies do Darwin. A questão da teleologia estava no título, né? E eu acabei falando pouco para vocês, só mencionei, né? Mas claro que discutir teleologia implica na discussão de um outro conceito caro à filosofia, que é o conceito de agência. E essa discussão de agência, ela foi feita de forma magistral, porque de história, né? História da noção de agência, nesse livro da Jessica Riskin, que é The Restless Clock, seria o relógio incansável. Uma história de muitos séculos de argumento do que faz os seres vivos espessos, a tradução teórica, né? Tem que inventar um título em português para esse livro, quando for traduzido. O que faz a especificidade, a espessura do ser vivo, é a agência. Então, esse livro é uma história da agência, ela não começa na antiguidade, ela não começa em Aristóteles, o livro é só da noção de agência no período moderno, só das origens das ciências modernas até o século XX, início do XXI. É muito bom também. Bom, então, né, eu estava mostrando aí os argumentos, por que voltar às explicações teleológicas, né, como resumo. Então, em primeiro lugar, porque elas são usadas, porque elas são defendidas por biólogos de campo, de laboratório, porque elas são incorporadas na produção contemporânea de filosofia da biologia, e mais uma razão. Existe até mesmo muitos desses autores estão engajados no que a gente chama de combate à teleofobia, né? Essa rejeição à teleologia, eles dizem é preciso combater a teleofobia, e as razões a gente já viu, né? Para identificar os usos ilegítimos, para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, já que a teleologia parece ser algo que deriva da nossa própria cognição. Aqui está um desses guerreiros que procura mostrar os problemas da teleofobia, né? Então, o Alan Love, numa conferência em 2024, vocês vejam que o núcleo de pesquisa na Inglaterra, lá em Exeter, o nome do centro de pesquisa dele é Agência, Direcionalidade e Função. Agência, em vez de usar teleologia, ele usou direcionalidade e função, né? Então, o subtítulo da minha fala hoje é inspirado, claro,
nesse grupo de pesquisa. É um grupo enorme que está produzindo muito, e ele traz, nessa conferência que ele fez, ele traz os exemplos dos cientistas que no século XX ficavam excluindo a teleologia, né? Então vejam frases de cientistas famosos, né? E que acabaram gerando isso que a gente está chamando de teleofobia. Então Haldane, né? Que é um autor muito importante para a história da evolução, história da genética. O Haldane teria sido o mais realista deles. Ele dizia assim, escreveu que a teleologia é como uma amante para um biólogo. Ele não pode viver sem ela, mas não quer ser visto com ela em público, né? Típico também, né? Aqui não tem a data, mas isso é uma frase dos anos 60, né? Hoje a gente já nem falaria mais nesses termos, né? De amante ou de não querer ser visto em público, mas tem tudo a ver com o contexto dos anos 60. O George Gaylord Simpson é um dos arquitetos da síntese moderna da evolução, né? Um paleontólogo gigante, né? Da pesquisa na paleontologia e na biologia. No meio lá de uma frase, ele diz isso, usar isso é como a moeda desvalorizada da teleologia, né? Então, é um testemunho, né, de que a teleologia estava sendo descartada. A última frase aqui não dá para a gente ler, que está comida, inclusive aqui para mim, mas seria também uma longa frase aí do Hegel, que também vai mostrar que se procura, né, que quando ele fez, enfim, faculdade, né, eu fui repetidamente advertido contra o uso de frases teleológicas, o que não adiantou, né, porque a gente continua fazendo frases teleológicas e com isso a gente não ajuda a desenvolver o problema. E por fim, né, a teleologia interna dos organismos, né, vamos chamar assim, teleologia interna dos organismos, ela tem também um valor heurístico, ou seja, ela nos auxilia, é uma ferramenta para eu desenvolver outras questões, recontextualizando a discussão de conceitos como individualidade orgânica, organismo e agência, e fundamenta a proposição de uma ontologia processual do mundo vivo, para que, no fundo, é uma tentativa de superar, né, o modelo mecanicista reducionista. Pensar a ontologia do vivo como um processo. Aqui alguns exemplos, né, dessa literatura. É hora de curarmos nossa teleofobia e trabalharmos juntos para desenvolver uma teleologia preditiva e explicativa, absolutamente científica. A teleologia interna, não a externa, né? Não aquela atribuída a um ente externo, mas a interna, relacionada ao organismo, está no centro do debate sobre a síntese estendida da evolução. Não sei também o quanto vocês conhecem, síntese estendida é o nome que está se dando a uma proposta de remodelar a teoria evolutiva para incorporar conhecimentos que a síntese moderna, lá nos anos 30, 40, tinham deixado de lado e que, ao longo do século XX, se desenvolveram bastante, né? Então, a gente tem chamado isso de síntese estendida, tem uma discussão se, de fato, precisa mudar o nome, se não precisa. Independentemente disso, os aspectos que são trazidos à luz pela síntese estendida, que são os de plasticidade fenotípica, de construção de nicho, de epigenética, todos esses âmbitos estão totalmente relacionados à teleologia, a alguma agência interna dos organismos. Então, assim, e na tradição aí do Kant, né? Com isso, a gente consegue renovar a própria biologia para que a gente passe a ter como agente principal os organismos, o organismo que se perdeu, né?
a particularização. Não é, com isso, a gente não está dizendo que não pode mais haver mecanicismo, nem que biologia molecular é o demônio. Claro que não, né? A gente cada vez mais, olha a nossa Covid, as nossas vacinas. Sem essa ciência, não dá para a gente ficar. O que a gente não pode é que isso, que esse modelo que funciona bem nesse caso seja o modelo usado para se pensar a todos os seres vivos e que ele seja exclusivo. Não, não é exclusivo, é uma forma de fazer pesquisa. E eu preciso voltar para que a biologia avance, para que a gente tenha uma concepção mais holística mesmo, mais sistêmica dos seres vivos no planeta. Não preciso falar de crise ambiental, todos sabemos, né? Crise climática. Eu preciso transformar, eu preciso ressituar, eu preciso recontextualizar nos organismos, nas suas relações. A teleologia, a agência são conceitos que vão nos ajudar nesse percurso. As propostas, daí agora ainda mais ousadas, mais de limite, de fronteira, estão procurando construir um arsenal teórico para a biologia que está pensando numa ontologia da fluidez, de processos. Não é só porque a gente explica teleologicamente, mas é porque, enquanto processo, a teleologia seria ontológica, desses processos. É uma discussão que também está aí colocada, está aberta, mas para vocês terem uma ideia de como a gente pode ir longe, ou de como as pessoas estão indo longe. Então, um livro, outra vez, aí do Dupré, o primeiro, John Dupré, e do Daniel Nicholson, Tudo Flui, em direção a uma filosofia da biologia processual. Então, veja, um rompimento com o mecanicismo, com o organismo enquanto ente fixo, incorporando a biologia de sistemas e outros desdobramentos, que levaram a essa visão processual do vivo. O John Dupré, que, vejam só, ele lança um livro com esse título, A Metafísica da Biologia. É uma provocação quase, Por quê? Porque a metafísica é tão criminosa quanto a teleologia. Ela foi deixada de lado lá pela ciência positivista, e esse discurso se manteve até boa parte do século XX. Então, isso tudo está voltando. Não é uma volta de retomada como era, porque é claro que não, eu estou analisando tudo isso com os olhos atuais e com os conhecimentos e conceitos atuais, mas estou voltando a questões filosóficas fundamentais. Falar de metafísica da biologia é falar da biologia enquanto teoria. A gente tem as diversas áreas das ciências biológicas, e isso vale para a física, vale para a química, que tratam dos fatos e fenômenos e explicam esses fatos e fenômenos. Bem, uma metafísica dessas ciências é construir corpos explicativos mais amplos que deem conta de todos eles. É isso que o Dupré propõe aí no seu livro. Enfim, tem vários deles, poderia continuar aqui. Já finalizando, então, lembrando, mencionei no início, o professor Roberto Martins, no texto dele, ele diz, na Idade Média, a causa final de Aristóteles recebeu a interpretação de finalidades planejadas por Deus, o tomismo aristotélico, ou bem posterior a Aristóteles. No entanto, então, salvando Aristóteles, é preciso a gente lembrar que, para Aristóteles, a causa final dos fenômenos naturais não está associada à ideia de um Deus que planeja tudo, até porque Deus não participa do mundo, na concepção aristotélica. Então, quando um pássaro, continua o professor Roberto aí no texto dele, quando um pássaro faz um ninho, a causa final é a proteção dos ovos e depois dos filhotes. Mas não é necessário supor que o pássaro sabe disso, tem intenção, nem que alguém planejou isso, um Deus ou qualquer coisa. Eu posso dizer
que é decorrente, ele faz o ninho, em decorrência do instinto, em decorrência de aprendizagem, né? E aí eu trago uma citação do Aristóteles no meio, que eu acho que é importante também para acabar de fechar. O objeto, né, diz o Aristóteles lá na física, né? O objeto de nossa investigação é o conhecimento. Eu não consigo ler o resto aqui, deixa eu ver se eu tiro. Aí. O objeto de nossa investigação é o conhecimento, e as pessoas não pensam que conhecem uma coisa até que tenham captado o porquê dela, que é captar a sua causa primária, ou a sua causa final. É o viés cognitivo humano, como está relembrando aqui a Maria Helena. É assim que Aristóteles diz: eu conheço quando eu digo para que serve, para o que é. E o Aristóteles vai dizer: é isso que constitui uma definição. Né? Então, por exemplo, se eu quero entender o que é uma mesa, não adianta eu dizer as partes que ela possui, não adianta eu dizer que ela é de madeira, não adianta eu dizer que ela está aqui nessa sala. Eu tenho que dizer para que ela serve. Eu tenho que dizer que ela serve para a gente pôr o caderno em cima, ou que serve para a gente comer, para pôr o prato de comida. É aí que eu entendo o que é a mesa. Em outras palavras, Aristóteles diz, é a função que define este objeto mesa. O que define o objeto mesa não é a sua matéria, não é o local onde ela está, é a função que ela desempenha. Se eu for procurar num dicionário a definição de mesa, vai me dar a função. A definição é aquilo que dá a função. E isso foi estabelecido por Aristóteles. Então é preciso que a gente perdoe, né, que a gente realmente separe o Aristóteles da igreja aí, porque, né, o providencialismo divino não tem nada a ver com o pensamento dele. E aí o Roberto Martins termina: nós aqui, Aristóteles e outros seres humanos, precisamos conhecer a causa final dos fenômenos para poder compreendê-los. Agora eu tirei daqui. E, claro, não podia fechar sem trazer o Darwin, né? Então, aqui é uma frase do Darwin, dos notebooks que ele escreveu pouco tempo depois que ele retornou da viagem do Beagle, retornou para Londres, está estudando todo o material lá que ele coletou, ele está produzindo muito, publicando, né, os relatos da viagem, e ele abre aqueles notebooks, aqueles cadernos de anotação, e ele vai dando letras, né? Ele nomeia cada um desses cadernos com uma letra, ele começa com o caderno A, e no caderno B, C, D e E, e no caderno E ele escreveu: minha teoria fornece uma grande causa final dos sexos em animais separados. E aí ele explicou por que ele pôs o grande, né? Não desejo dizer apenas causa, mas uma grande causa final, pois nada provavelmente existe para uma só ou por uma só causa. Darwin acabou com a teleologia? Parece que não, né? Essa que a gente viu hoje aqui como legítima está presente em Darwin também, aqui ilustrado numa foto, né, num daguerreótipo, muito próximo aí de quando ele escreveu esses cadernos. Obrigada, gente, era isso. Não, acabou. Deixa eu trazer aqui a. Aí. Maria Alice, muito obrigada. Eu acho que tem, talvez, para quem está ingressando no mestrado, está ingressando no programa, possa ter alguns termos, algumas coisas que possam fugir. Mas acho que é importante conversar com a professora Maria Alice. Uma coisa que eu queria só comentar, e aí vou passar a palavra para vocês, para questionar e perguntar, é que eu sinto que a filosofia, não sinto, é atemporal. E na ciência positivista se afasta da filosofia
de uma maneira bem depreciativa, né? Nossa, a filosofia não tem nada a ver com a gente. Eu acho fundamental esse retorno à base filosófica, porque não é moda. Aristóteles não é moda, né? Então, retomar o pensamento. E a filosofia é o exercício do pensamento, de questionar. E fomos caindo para um tecnicismo na biologia também, principalmente depois de Watson e Crick, né? Eh, claro, nos afastamos desse pensamento filosófico que explica, que propõe e que é delicioso na minha perspectiva. Eu acho que é fundamental. Então, essa retomada é belíssima porque além disso tem essa agência do vivo. Não sei se vocês pegaram essa ideia que a Maria Alice trouxe, né? Maturana está ali, né? A agência do vivo. Há uma ontologia, né? Que não é uma finalidade do ponto de vista externo, mas há alguma coisa que unifica tudo vivo, né? Tem alguns autores, e aí por isso eu queria fazer esse comentário, que são mais da perspectiva transdisciplinar, que vai dizer tudo vivo e não vivo, né? Há uma agência, uma evolução conjunta, então é uma perspectiva muito mais ampla. Nos afastamos do objeto, né, fragmentado e olhamos de um ponto de vista mais amplo, e isso é ciência também, né? Então, essa retomada, essa volta é super importante até para nós pensarmos nosso objeto de pesquisa, para não limitar nosso olhar, embora vários de vocês estão só começando o mestrado, né? Então, eu acho que é interessante esse olhar mais amplo que a Maria Elise traz desde o ponto de vista da teleologia, né? Então, eu assim te agradeço, não sei, essa ideia da filosofia atemporal, não sei o que que você pensa sobre isso. Isso me fez lembrar, Marilena, a gente também discutiu um texto que nem é novo, é dos anos 90, mas é de um filósofo da ciência importante, que eu já vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo, porque ele sumiu agora da minha cabeça, professor aposentado, o que menos consegue é lembrar nome, né? É, mas ele faz um paralelo, ele faz um histórico da relação entre história da ciência e filosofia da ciência ao longo do 19 ao 20. E ele mostra os momentos em que essas duas disciplinas andaram juntas, quando elas se afastaram, naturalmente, no positivismo lógico do início do século XX, e que elas estariam. Ele escreve em 96, ele dizia agora tem um movimento de novo de aproximação. E vejam, nunca é o retorno, né? Não é o eterno retorno do mesmo. É uma outra aproximação esta. E aí por quê? Porque não é mais uma filosofia da biologia ou da física ou da química querendo dizer para a química, para a biologia ou para a física como ela deve ser feita, mas é uma filosofia da biologia que se faz junto com a biologia. Então você vai ver, por exemplo, as pessoas que compõem esses grupos de pesquisa são tanto filósofos quanto biólogos de bancada ou de campo, praticantes da ciência atual. Então, a grande sacada desse momento, e essa união, de novo, da ciência com a filosofia, ela está se dando não mais cada um na sua sala, mas em projetos integrados, conjuntos, interdisciplinares, transdisciplinares, como quiser, mas que são feitos juntos, são pensados juntos. O filósofo da ciência junto com o biólogo, e não mais separados. Então, isso é muito atual, né? Comentários, perguntas? Levanta a mão que eu levo o microfone. Nossa, aqui tem que fazer um exercício. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Carlos. Agradeço pelo seminário, foi bem legal, assim, nunca tinha parado para pensar nesses termos, né? Eu tenho duas questões, na verdade, né? É, eu acho que principalmente nas ciências mais humanas, assim, a gente acabou demonizando ainda mais, né, a teleologia por conta de um afastamento do marxismo e tudo mais que aconteceu a partir da metade do século XX e tudo mais, muito nessa tentativa de, não, ó, você não pode determinar como as coisas vão se comportar, então a causa última cai por terra por princípio, né? Você não pode ir atrás de uma causa última porque senão você está sendo determinista. E aí a minha questão relacionando com as ciências mais duras, né?
mesmo que a biologia seja uma ciência mole, né? É, é em relação a essa questão do determinismo, assim, né? Porque na física é um problema que a gente tem, no sentido de que, sei lá, quando eu falo de mecânica newtoniana, eu consigo falar de causas e, em certa medida, usar os termos ali de, perdi a palavra, de teleologia de uma forma mais tranquila. Mas aí a gente vai indo para as fronteiras e aí um elétron, que a gente sequer sabe o que ele é exatamente, assim. Se eu falo que o elétron serve para algo, eu não estaria determinando o que ele é e, por consequência, não conseguindo dizer o que ele é? Minha questão é um pouco essa. Desculpa se a confusão, hoje foi um dia complexo. Mas a primeira questão é bem fácil de responder. Por que isso? Por que se condenou? Porque se pensava que teologia era sempre aquela aristotélico-tomista, que teologia era providencialismo divino. E não é à toa que as pessoas pensavam isso, porque isso foi incutido por séculos e séculos, tá certo? Então não é só assim, ai, que gente mais boba que fica fazendo esse erro tão banal de confundir Aristóteles com São Tomé, São Tomás de Aquino ou com Santo Agostinho. Não, foram séculos. Toda a Idade Média, até praticamente as origens das ciências modernas, foi essa ladainha, né? De que há uma providência divina, as espécies foram criadas, muita gente daí vai dizer que é por isso que a teoria da evolução demorou tanto, porque teve que romper com esse essencialismo aristotélico. Não, essencialismo aristotélico tomista. Séculos dessa ideia dominante, e é ela que a gente está dizendo, bom, mas isso não é a teleologia de que a gente está falando, ela é de fato uma teleologia externa e que não explica, e ela continua, nós continuamos descartando essa teleologia. E aí é de meados do século XX para cá que foi ficando clara essa distinção. Espera aí, uma coisa é falar da teleologia divina, outra coisa é falar da relação entre estrutura e função no organismo, de falar da intencionalidade humana, não divina, né? De falar de comportamento animal. Então é uma história aí também, né? Que a gente tem que contar para não sair só, né? A gente não está aqui criticando ou dizendo, olha como nós somos mais inteligentes do que esses bobos. Nada disso, é história. A gente é testemunha da história. Estamos vivendo um momento que é muito bonito para a filosofia das ciências, justamente porque ela está com grandes renovações. Na biologia, esse é o epicentro, né, de renovação. A outra questão é mais complicada, não sei se eu consigo ir muito longe para te responder, mas o que eu posso dizer é assim, retomando Aristóteles, qual que é a função da ciência? Promover explicações, né? E previsão, né? Vocês viram ali, tem autor procurando usar a teleologia preditiva, né? Então, usar explicações sobre o mundo natural, para a gente ficar só nas ciências, que daí a biologia está ao lado da física e da química. Muito bem. Quando eu promovo essa explicação, e ainda inspirado lá no Aristóteles, eu promovo definições, que vão justamente dizer qual é essa função desse objeto. Ótimo. Eu reduzi, não sei se eu reduzi, eu expliquei, eu dei uma definição. Estamos todos de acordo com ela? Somos todos especialistas nesse campo? A nossa opinião sobre essa definição é válida? Essa definição é consensual no campo? Então, ela é válida. Até que se descubra que ela não responde aquilo, não responde aquele outro, ou seja, ela muda. Então, qual que é o problema? É eu achar que mesmo uma explicação teleológica dessa, que mesmo uma definição, ela é a verdade. Ela não é verdade, ela é temporária, ela é provisória, ela também vai mudar. Hoje, pensamos assim, daqui a 100 anos, não sei, né?
É claro que a gente sabe que existem conhecimentos científicos muito sólidos, mas puxa vida, né? A ideia de lugar natural na física durou séculos, né? Para ser substituída pela física moderna. A gente não sabe, aí é futuro. O que a gente sabe hoje, muito conscientemente, por conta de toda a filosofia, da linguística, de muitos campos de conhecimento do século XX, é que a ciência não produz verdades, né? Ela produz definições consensuais, consensuadas entre pares, que... Oi? E transitórias, que daqui a pouco muda, né? Legal, obrigada pelas perguntas. Bom, antes de mais nada, também, obrigada, né? Pessoal, boa noite. Eu vou pedir desculpas, que eu dou aula às 6, tá? Eu tenho 2 encarnações. A minha outra encarnação é professor de Química Orgânica para o curso da farmácia. Então, eu vou sair meio às pressas, gostaria de poder ficar na Santa Paz. O segundo semestre eu posso. Aí a gente pode ir com seminários até às 10 da noite, não tem problema nenhum. Eu ia colocar alguns pontos, eu tentei anotar alguns, mas eu vou pensar difusamente como é do meu costume, né? Então, a primeira coisa difusa que eu vou falar é o seguinte: o nome do meu grupo de pesquisa, a designação dele, é Linguagem no Ensino de Química. Que linguagem é essa? É a linguagem que a gente usa para se comunicar entre as pessoas, sejam elas alunos do ensino superior, do ensino médio ou da pré-escola. Tá? Então, tem um problema de que palavras são conceitos. Então, o que acontece nos livros de física como os livros de química? Então, já vou discordar de você. Não tem nada de duro na química. Na física, eu acho mais duro que eu nunca consegui aprender cálculo na minha vida, né? E dizem que a linguagem da física é a matemática, então eu tenho um pouco de implicância. Mas eu acho que também dá para discutir conceitualmente. Então, o que eu ia dizer é que eu tenho sempre procurado trocar nos nossos escritos e discussões, em congresso, em todo lugar. Quando eu falo, são ciências da natureza. E por serem ciências da natureza e pela sua construção epistemológica, tem uns aspectos que a Marielice e a Marilena estavam ressaltando. Verdade é questão de fé, não é questão de ciência. Ciência trabalha com modelo, com o transitório, com o provisório, com a melhor explicação que a gente consegue naquele momento. Então, até o Ciência Dura já me arrepia, mas acontece que os livros nos quais estudamos, ensino médio, ensino superior, os de física e química, de biologia menos, os nossos livros são muito antropomórficos, tá? Então, o elétron gosta de, sei lá, de ser transferido para metal e por aí vai. Física igualzinho, tá? Tem até as metáforas de cursinho, não sei o que atrai não sei quem, aí põe uma bonequinha. Isso é um horror. Exatamente, epistemologicamente é um engano e cai nessas coisas que a Marília estava falando. É uma questão de linguagem. Algumas frases daquelas, se eu disser, por exemplo, o efeito do aumento de temperatura sobre um gás ideal é o aumento da pressão exercida por esse gás sobre o ambiente externo, está perfeito. Tá? Que é diferente de eu dizer que a temperatura quis manter a temperatura maior, entenderam? Você está falando a mesma coisa, mas num caso você está pensando por modelo, e no outro caso você está pensando antropomorficamente, como se os trecos tivessem vontade. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito da linguagem, da nossa linguagem quando a gente escreve artigo, da nossa linguagem quando nós estamos dentro de sala de aula. Eu aí vou dar mais um exemplo. Eu trabalhei num projeto alternativo que era gêmeo do da Física, do Menezes, o nosso era o Proquim, tá? E eu escrevi esse projeto e trabalhei em sala de aula durante 10 anos com esse projeto, sala de aula do ensino médio. E aí que eu fui prestar mais atenção. Se eu estou vindo com modelo de ligação posteriormente,
O modelo atômico, posteriormente, porque a gente estava querendo construir o conceito de materiais a partir de propriedades macroscópicas. Eu estava dando aula para o primeiro ano do ensino médio, tá? Então, como que eu vou falar de substâncias iônicas e moleculares? Como que eu vou falar de íons? Não dá. E foi aí que eu comecei a desenvolver a coisa do partículas e materiais. Porque as substâncias iônicas não têm moléculas. E eu não queria estar usando uma linguagem imprópria, né? Falar a molécula do NaCl. E também não tem como falar agregado iônico se ainda não desenvolver o conceito de íon. Aí eu não vou fazer uma longa. Posso dar uma preleção sobre o Proquim um dia, porque nos trabalhos da década de 70 e 80 do movimento das concepções alternativas, no que se refere ao ensino de química, um dos problemas para as pessoas conseguirem aprender química era a desconexão entre os conceitos. Exatamente faltava o que também estava sendo discutido aqui hoje do ponto de vista teleológico. Então, a gente fez um esforço danado para ver qual era o conceito central. Não vou dar uma palestra agora sobre isso, e para nós foi transformações e interações, que depois migrou para um segundo projeto, que é o GPEC, do Instituto de Química e tal. Mas isso aí é a história dos projetos no Brasil, acho que é até um tema interessante. Eu tenho visto que as pessoas não sabem mais essa história, e nós estamos ficando velhinhos, daqui a pouco não tem quem conte, né? A gente mais falou do que escreveu sobre isso. Então, pode ser bem interessante mesmo. É um movimento que começou de ensino de ciências no Brasil, nos anos 70 e 80, principalmente, né? E que deu muitos frutos. Então, nosso congresso, Encontro Nacional de Ensino de Química, era 300 pessoas. Hoje são 3.000 pesquisadores, então é muito diferente, tá? A massa crítica está aumentando. E aí depois a gente faz... Mas eu estava querendo falar mesmo, era da linguagem, da questão epistemológica, de que o problema não é que a química e a física são duras, é que a escrita é dura, e a gente tem que, sei lá, suavizar o pensamento exatamente para dividir com as pessoas a questão da proposição de modelos. E temos que falar em português, tá? Agora vão aqui minhas implicâncias, tá? Queridos, o que é quantitativo? É quantidade em português. Por que desenho? Design, the translation of, é projetar, planejar, tá? Então, é o planejamento do currículo. Se eu falo em português, o desenho do currículo, qualquer ser humano que não esteja viciado aí nos nossos jargões, vai achar que eu fiz uma margarida na beirada do currículo, tá certo? Então, não faz sentido. A gente tem que falar uma linguagem que comunique na nossa língua. Temos também este problema em química? Temos. Não vou esticar isso. São os famosos falsos cognatos. Todo mundo viu o modelo de Thomson, que é o pudim de passas, lembraram? Não, não é, queridos. Isso é má tradução, tá? Porque é um panetone, é um bolo de Natal. E quando eu dava aula, meus alunos sempre falavam, por que pudim de passas, professora? Primeiro que se for passa é calda, e nem é, porque é de ameixa. E depois fica por fora, não fica por dentro, né? Foi um problema de falso cognato. O Paulo Porto até escreveu um artigo sobre isso, mas a gente não consegue ter efeito, sabe? Então o modelo não é do pudim de passas. Pudding é bolo de Natal, queridos. Aí eu sempre brinco, se eu souber 30 palavras em inglês e 25 em português, fica mesmo difícil, né? De fazer aí a transposição. Ora, se os poetas concretos conseguiram transcriar do russo para o português, por que não nós? E aí eu vou dar aqui minhas implicadas. Já falei do design, né? Em espanhol, desenho também é planejamento, tá? Porque desenho, de desenhar, é de burro. Portanto, mas eu li em espanhol. Ótimo. É que nem literacy. Qual a tradução de literacy? Alfabetização. Certo? Aí, quando eu tive que pensar que termo que eu ia usar em português, eu optei por alfabetização. Não vou falar uma hora aqui sobre isso agora, poderia, tá? E aí eu estou implicada com a agência, tá? Por que não é protagonismo ou qualquer coisa dessas? O que eu entendo, a hora que eu vejo assim, a agência, eu vi até as aspas da Marialice, né?
aspas, porque se a gente falar agência assim, você não sabe do que a pessoa está falando. Eu sei porque eu penso em inglês, aí eu entendo tudinho, né? Mas se eu tiver que pensar em inglês, eu escrever em inglês, que é uma possibilidade. Nossa língua está meio boco-moco, né? Vamos falar todos em inglês aqui, que a USP sobe aí uns pontos no ranking internacional. Ou então vamos assumir que nossa língua é bonita, eu acho que é expressiva, e vamos pensar como se traduz. Eu sou fotoquímica orgânica, tá? Quando eu comecei nos anos 70, não tinha pesquisa em fotoquímica no Brasil. Ela tinha sido instituída num convênio grande, que eu também não vou falar agora, pela década de 70. E aí os brasileiros todos falavam quenchar, que vem de quenching, certo? Aí o gringo falou assim, mas tem como falar isso em português? Aí ele já estava aprendendo português, era um cara que tinha um bom inglês, estava lendo Machado de Assis. Ele veio com a proposta de suprimir. Então, no meu grupo de pesquisa, nós sempre falamos suprimir, supressão de fluorescência. Tá? Que desativo estado excitado, blá, blá, blá. Não vou dar aula disso agora também. Tá? Mas não tinha motivo para falar quenchar, que é um neologismo horroroso. Pensa bem, quenchar, né? Mas todo mundo no Instituto de Química, para mostrar o alto nível, falava quenchar, entenderam? Era um problema de não saber traduzir. Aí depois a gente conseguiu ir criando umas palavras em português para nos referirmos às coisas. Porque, na verdade, se você publica só em inglês, você se preocupa menos de criar as palavras em português. Nós publicamos também em português, né? Então, a alternativa é, não queremos traduzir, achamos uma língua meio chata, vamos escrever só em inglês. Ou então vamos pensar por consenso. A gente pode fazer consultas na área, no campo, ver como que nós vamos falar das coisas na nossa língua, certo? É isso. Então, eu comecei com linguagem para dizer que eu me preocupo com a linguagem em todos os pontos. Tanto a linguagem cifrada da química, as equações e blá, 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 como a linguagem mesmo. Obrigada. Obrigada, professora, muito bom, né? Eu só tenho a dizer que eu concordo total e procuro sempre que mas aqui só a agência, todos os outros eu aceito e mesmo design, em alguns eu pus desenho porque o pessoal da biologia fala, mas em vários slides eu pus planejamento ou projeto. Agora, a gente não tem como, porque agência não é um termo do sentido comum, né, da agência funerária ou sei lá o quê, mas é um conceito da filosofia. E a filosofia, desde sempre, sempre foi a gente. Porque o protagonismo, quando você diz que algo é protagonista, você já está dando um olhar de fora, você está dizendo. É, só para dar um exemplo. Mas a agência é um termo filosófico, é um conceito filosófico que é usado como agência em toda a literatura de filosofia no Brasil desde sempre. Não, eu acho que é um conceito pouco conhecido e que a gente precisa trazer. Agora que ele tem um papel na biologia, a gente tem que trazer e elucidar esse conceito. Então, não é agência no sentido do senso comum, mas é uma agência enquanto uma. E por que tem que ser agência? A agência é uma forma também de eu me afastar em termos de história. Vai? A gente sempre teve uma discussão entre mecanicismos e vitalismos ao longo da história. Uma visão vitalista vai dizer que no ser vivo, no organismo, existe uma força, um vetor, uma potência, e, portanto, de certa forma, está coisificando, né? E a agência não, a agência ela por ser um conceito filosófico, ela está como ela não tem essa mesma substancialidade de um vetor ou de uma força. Então, a agência é a melhor expressão para a gente se referir a isso que é inerente e que não é. Ela é tão inerente que, se o organismo morre, a agência vai junto, né? Não tem como. Se um órgão enfim, não vou nem entrar aí nos casos específicos da biologia, mas enfim, então é um conceito filosófico bastante
instalado na filosofia brasileira. Não, o pudim de passas é um problema grave de tradução, aí é de incompetência tradutória, é bem mais grave, né? Sabe um outro exemplo que eu também fico muito braba? Que agora os nossos alunos não fazem mais inscrição nas coisas, eles se aplicam, né? Eles aplicam para o teste tal, aplicam para não sei que concurso. É essa. E parece que está do nosso complexo de Vira-Lata. Tudo bem, Para Portugal, para ver se os caras falam em nomear para o Oscar, aplicar para a faculdade. O que é isso? É como se fosse todo mundo falante do inglês. E o aplicar é bem recente, né? Bem anos 2000, assim. Está se incorporando. O negócio da gente, eu não sou filósofo, eu tinha que tratar alguém da filosofia. Não, mas você vai ver que é o termo, ele é consagrado. Não. Eles não quiserem usar Muito bem. Mais alguém quer colocar alguma coisa? botão e eletrão. Botão e eletrão. Então, se a gente pega livro de Portugal para estudar química, a gente lembrou. Obrigada, Daisy. Queridos, mais alguém? Alguma observação, comentário? E eu fiquei pensando que aquela frase que você perguntou dava para falar de outro jeito, até pensei no que falar assim. Você falou, gostei. Porque dá para falar. Mas nosso tempo se iniciar. Ô, Maria Alice, tem uma pergunta, um comentário aqui. Professora, obrigada pela apresentação. Eu queria saber se, além da antropomorfização, que outro tipo de concepção que os alunos podem adquirir ao ter contato com essas explicações ilegítimas? Está transferindo uma intenção humana ou que está fazendo uso de uma teleologia externa do tipo de uma divindade, ou da mitologia, às vezes, ou de qualquer transcendentalidade, né? As nossas ciências, a gente está trabalhando aqui no mundo material, né? Com todos os... Isso. Então, elétron não gosta de próton, né, gente? Não dá para gostar. Isso é uma antropomorfização. A outra é a religiosa ou mítica, né? Mais alguém? Como está gravando, precisamos o microfone. Então, eu queria fazer só um comentário, porque para estudar é muito fácil fazer a antropomorfização, porque é próximo e você consegue lembrar. E aí, eu acho que isso reflete um outro tipo de problema que tem na educação, que é essa questão do memorizar. Se o foco é só esse, então a teleologia do ilegítima tá tudo bem também, entre aspas, porque seria o menor dos problemas frente a essa questão da memorização, né? Agora, se a questão da educação fosse se importar com realmente o aprendizado que não fosse focado na memorização, aí realmente banalizar esse tipo de antropomorfização, porque não encaixa e depois tem consequências que a gente não sabe, né? Então é só. Parece que tá tudo muito ligado. Complexo. Só aproveitando aqui, eu acho que são dois problemas, né? Essa teleologia inadequada e a mecanização, né? A mecanização do ensino, né, a transformação de conhecimento em frases ou conceitos que os alunos têm que decorar, ou têm que ler sem prestar atenção, que nem eu fiz, né, gente? Vocês viram como é fácil, né? Eu li a frase ali, nem me toquei que eu estava lendo a frase que estava errada. A gente tende, é a velocidade, é tudo isso. É, o,
Uma forma que a gente tem de pensar assim, ensino, tudo isso aqui significa o quê? Mais tempo, mais discussão, mais prolongamento, né, de aulas, mais tempo de aula, mais currículo, tudo isso. Bem, a gente sabe que a escola não tem esse tempo todo, o currículo não tem esse espaço todo, então, para mim, eu tiro assim a seguinte, é um guia, não é uma norma, não é nada, mas é um guia. Se eu conseguir passar 70% do tempo ensinando os estudantes a pensar, bacana, eu reservo aqueles 30% para ele se dedicar àquilo que ele precisa para passar em exames, em concursos, em provas, porque ele precisa disso também. Eu não posso simplesmente negar que ele não vai fazer um vestibular, que ele não vai fazer um Enem, que ele não vai fazer a prova no fim do semestre. E as provas, elas tendem a ser, não precisam ser, né, mas elas tendem a ser mais na base da memorização. Então, eu tenho que rever essas avaliações, mas eu também posso, né, é muito difícil que a gente possa trabalhar com ciência, por exemplo, sem conhecer os conceitos. E a melhor forma de conhecer um conceito é repetir mesmo a sua formulação. O problema é que essa formulação ela não pode sair mecanicamente, ela tem que ter significado, né? Tem que ser uma conceituação funcional. Enfim, aí a gente entra nos vários problemas da área. Gente, então, mais algum comentário? Temos uns 2 segundos? Não. Eu queria agradecer muitíssimo. Vamos bater palma para a professora Maria Alice. Agradecer. E demoramos um pouquinho, só tem 3 informes para vocês, tá? A lista todo mundo assinou. O segundo informe é que temos caixinha para o dinheiro, tá? Já tem dinheiro aqui dentro, tem uma lista, a caixinha para o café, tá? Que alguém pudesse se fazer responsável, mas eu queria perguntar rapidamente. Se eu me comprometer com o café, vocês podem se comprometer com o comes, porque o Celso me deu essa ideia, ele trouxe bolacha hoje, né? E de repente, claro, não precisa ser uma feijoada, não, alguma coisa assim, leve. Aí terminamos e fazemos um momento de partilha, de comer juntos e conversar. Então, eu ponho o café, tá? E vocês, se puderem, porque eu acho que vai ser difícil, mas queria ouvir a opinião de vocês, tá? Trazer, comprar o café, comprar as coisas, montar, porque não temos os RDs aqui agora, tá? Então, o que vocês acham? Ah, sim, pode, pode. Obrigada. Levanta a mão quem quer levar a caixinha e fazer a coleta de dinheiro, todo o seminário. Fique como está. Sim. Tá, então a minha ideia seria, eu trago o café e vocês trazem comes.